Oi, no vídeo de hoje eu vou mostrar para você a diferença entre opacidade e fluxo. Vamos lá? Muito bem, o vídeo de hoje é de nível básico, vamos ser bem objetivo. Vamos começar explicando o que é a opacidade, que é uma das funções da ferramenta pincel, e depois ele vai explicar o que é o fluxo. A ferramenta pincel, carimbo, borracha e outras ferramentas também, mas principalmente aqui a gente mais usa a diferença entre opacidade e o fluxo é na ferramenta pincel. Então eu vou começar explicando a opacidade. A opacidade é uma ferramenta que delimita em termos de porcentagem o quanto de tinta ou de força da tinta vai sair do seu mouse ou da sua mesa digitalizadora, enfim, do seu lápis, quando você começar a pintar e não soltar o mouse. Então, por exemplo, opacidade 100%, quando eu faço qualquer coisa aqui, ele está realmente escrevendo com toda a força da tinta preta em opacidade 100%. Quando eu reduzo a opacidade para 50%, vou apertar a tecla de atalho 5, ok? E eu escrevo, ele está reduzindo para metade da força do preto. Enquanto eu não soltar o botão do mouse, ele não vai deixar mais forte. Essa tinta sempre vai ficar em 50%. Então é útil quando você sabe que tem uma porcentagem que você não quer ultrapassar. Então, opacidade vai ter essa função aí. Quando eu solto, ó, soltei e começo a pintar de novo. Aí ele vai pintar por cima, vai começar a ficar mais forte. Soltei, começo a pintar de novo, ele começa a ficar mais forte. Então, enquanto você não solta, ele vai obedecer ao limite dado pela opacidade. É como se fosse um threshold aí da força da tinta que você está utilizando. Muito bem, agora eu vou colocar a opacidade em 100%, apertando 0. E vou mudar o fluxo para 50%, apertando Shift e 5, vai de 50%. Quando eu começo a escrever, a opacidade está em 100%, significa que está liberado toda a força da tinta. A opacidade regula o limite que a gente está brincando aí, certo? E o fluxo está em 50%. Só que o fluxo é uma ferramenta muito mais humana, se assemelha à nossa forma de desenhar. Então eu não vou soltar o mouse, o clique, tá? Enquanto eu estiver passando em cima, ele vai fortalecendo e vai ficando até o limite da opacidade, que é 100%. Então agora, ó, está em 100%. Quando eu, ó, aqui é fraquinho, mas quando começa a passar por cima, ele vai fortalecendo. Vou colocar um fluxo mais baixinho ainda, um fluxo, por exemplo, de 10%, só para ficar mais fácil, ó. Começa bem fraquinho, mas conforme eu vou passando, ele vai fortalecendo até a gente ter o 100%, que é justamente o limite da opacidade. Isso sem soltar o mouse. Com a opacidade em 20%, por exemplo, e o fluxo em 100%, eu não consegui isso nesses exemplos aqui em cima. Agora, por exemplo, se eu coloco a opacidade em 50%, então eu vou 5, e coloco o fluxo em 10, toda vez que eu for fortalecendo, ele vai deixando cada vez mais escuro, mas nunca vai passar de 50%. Note que é muito similar o que eu estou tendo resultado aqui com esse resultado aqui, que era o 50%. Agora, se eu solto o mouse, que é o que aconteceu agora, e eu começo a pintar em cima de novo, aí sim, ele pinta por mais 50%, porque a opacidade regula enquanto você não solta o cursor. Então, entre opacidade e fluxo, se você não tem a certeza de um limite que você quer ultrapassar, é muito comum a gente colocar a opacidade em 100%, vou apertar 0, que é a tecla de atalho, e o fluxo baixinho pode ser um fluxo em 10% ou em 20%, vou apertar Shift 2 para o fluxo em 20%, e aí você consegue fazer como os desenhistas mesmo. Você começa fraquinho, mas conforme você for passando, você vai deixando mais forte. Então, fica mais próximo da vida real. Para eu ter esse resultado com a opacidade, eu tenho que soltar o botão do mouse. Então eu preciso, por exemplo, de um fluxo 100%, Shift 0, e da opacidade baixinha, opacidade em 20%, vou apertar 2. Assim eu não consigo mais forte. Eu solto o mouse e aperto de novo, solto o mouse e aperto de novo, para ter um resultado que muito mais rápido a gente conseguir com o fluxo. Apesar de já ter falado das teclas de atalho, mas agora eu vou oficializar a dica. Você muda a opacidade quando você está com uma ferramenta que tenha uma opção de opacidade aqui, e aí você usa entre as teclas de 1 a 0, onde cada um equivale a uma porcentagem. Por exemplo, 5, vou apertar 5, a opacidade vai para 50%, 0 é 100%, 1 é 10%, e se eu quiser, por exemplo, 15%, eu tenho que apertar bem rápido, 1 e 5. Aí ele vai para 15%. Então eu vou apertar 0 para ele ir para 100%. E
A tecla de atalho do fluxo é a mesma coisa, só que um shift na frente. Então eu quero 30% de fluxo, shift 3, 35% de fluxo, shift 3, 5. E aí eu consigo shift 0, fluxo 100%. E aí eu tenho a ferramenta totalmente liberada. Também é importante deixar bem claro que a opacidade do pincel é diferente da opacidade da camada. A camada plano de fundo, por exemplo, está com opacidade 100%, está até protegida, né? Eu posso até desproteger aqui e eu consigo mudar a opacidade da camada 0 e aí eu estou afetando todo mundo dessa camada, independente do que eu selecionei no meu pincel. Agora vamos tentar demonstrar a opacidade e o fluxo na prática. Eu estou com a imagem aqui que eu quero aplicar um pouco da técnica do Dodge and Burn, que consiste em você clarear partes claras da imagem, escurecer partes escuras para dar mais drama, né? Então, tem algumas formas de a gente fazer isso. Eu vou criar uma camada aqui de curvas, tá? Vou aumentar bastante para dar uma clareada, ok? E vou pintar a máscara da camada de curvas de preto. Como o preto é a cor de fundo, basta apertar Ctrl Backspace. E aí eu não tenho nenhuma função, não tem nada sendo utilizado aqui da minha camada de curvas, porque a máscara está ocultando tudo. Agora eu vou para o meu pincel, que já está, cor branca que já está, certo? E eu vou agora pintar partes claras dessa imagem para dar mais destaque, para deixar mais claras ainda. Então, eu agora vou começar com a opacidade baixinha, opacidade em 10%, por exemplo, tá? E eu vou passar aqui em alguns lugares, pode ser, por exemplo, dessa camisa dele, essa parte aqui da letra, para dar mais destaque e deixar mais claro. Então, estou passando aqui, só que enquanto eu não soltar o mouse, eu sempre vou ter no máximo 10% de destaque aqui. Quando eu vou soltando e for passando várias vezes, aí eu consigo um pouco mais de destaque. A gente pode ver antes e depois a camisa ficou um pouquinho mais clara. Eu posso até aumentar aqui para dar mais, para tons de exagero. Então, antes e depois. Já quando eu não trabalho a opacidade, coloco a opacidade em 100%, por exemplo, apertar 0, e boto o fluxo em 10%, Shift 1, e agora eu vou tentar fazer essa mesma coisa com essa letra aqui. Quando eu for passando, ó, como geralmente a gente faz na vida real, ele já vai clareando, deixando o trabalho de quem está trabalhando com essa ferramenta muito mais fácil, muito mais natural. Então o fluxo é muito mais recomendado nesse sentido. Vamos fazer a mesma coisa agora com a parte para escurecer, né? O burn, eu escureço bastante, Ctrl Backspace para pintar de preto, e agora eu vou passar com o fluxo em 10% e opacidade em 100% em locais onde eu acho que se eu escurecer eu vou dar um pouco mais de destaque aí. Pode ser, por exemplo, essa tatuagem dele aqui, então posso dar mais destaque do jeito que eu faço, como se eu tivesse num papel. Então vou escurecendo aqui antes e depois. O fluxo possibilita a gente escurecer sem precisar tirar o mouse, e ainda mais, ele não sobrecarrega o nosso histórico, porque basta um Ctrl Z para eu fazer o undo, né, o desfazer de uma forma só, já que eu não tirei o mouse nenhuma vez da nossa plataforma. Então, basicamente é essa a diferença entre o fluxo e a opacidade. Se você gostou desse vídeo, você pode curtir e compartilhar, que toda semana tem vídeo novo no canal Tratando Foto. Meu Instagram está aí na tela, muito obrigado por sua atenção e boas fotos!